Fala galera, aqui é o Tacheiro novamente, esse é o Papo Pirata e essa semana vamos falar que será que é a morte das aberturas de anime? E quem tá comigo aqui pra falar sobre esse assunto é o Monge. Fala, Monge. Salve rapaziada, apareci de novo. Depois de um bom tempo e agora com esse assunto polêmico. Mas antes, piratasstore.com.br. Agora os piratas têm loja. Com várias canecas personalizadas e com uma qualidade fora do normal, você pode deixar o seu dia mais divertido, no seu escritório, na sua sala e até no seu churrasco, com preços acessíveis e com marcas exclusivas como dos arigatões, do podcast Satanás Company, dos Piratas Team Game e, é claro, do Papo Pirata, além de ter uma linha totalmente exclusiva e colecionável, que são as Piramugs, a caneca dos Sete Mares. E você tem desconto exclusivo de inauguração. Ao usar o cupom PINGA com limão, você tem 10% de desconto em qualquer produto do site. Lembrando que são apenas 100 cupons liberados. Então corra lá, acesse piratasstore.com.br. Você precisa de uma. Meu Deus do céu! Opa, time, desculpa interromper sua brisa, mas sabia que o Papo Pirata é feito na Anchor.fm, o melhor hóspede para o seu podcast? Se você tem alguma ideia ou mensagem para espalhar para o universo, saiba que a Anchor facilita tudo com suas ferramentas autoexplicativas e em questão de minutos o seu episódio já está nas principais plataformas de stream da galáxia. Baixe agora, totalmente grátis, antes que alguém conclua sua ideia. Agora pode voltar para sua brisa. Time, cara, é muito interessante a mudança das gerações e o pensamento que elas têm com a evolução que há com as mídias sociais, né? Assim, nós que somos um pouco. Eu sou mais antigo, logicamente, né? Mas quando a gente fala de anime em si, eles têm um selo de qualidade, entre aspas. Não, qualidade não, né? Um selo de apresentação. Então, a gente sempre lembra da abertura dos animes. Eu, particularmente, cara, quando você vê Naruto, eu já coloquei playlist de todas as aberturas de Naruto. Tem bandas que eu só conheci por causa das aberturas de anime. E agora eu sinto que essa geração, elas estão perdendo essa essência desse selo que há entre a música da abertura e o anime em si. As próprias plataformas de streaming, eles estão pulando essa parte, né? Pulando a parte da música inicial. E também tá tendo o rap de anime, que essa geração está gostando demais e estão jogando, deixando de lado as aberturas, cara. Você acha que vai haver uma morte mesmo da abertura, cara? Então, mano, eu acredito de verdade que aqui no Brasil sim. No geral, não. Porque, tipo assim, rap de anime é uma parada que popularizou muito aqui no Brasil. Eu não vejo muito isso acontecendo lá fora, entendeu? E tem muitos serviços, assim, tipo, do N Vermelho lá, que já dão a opção de pular a abertura, tá ligado? Então, tipo, a tendência é que isso aí aumente, entendeu? O Então, grande. É porque o grande questionamento sempre dizem na história, né, cara, que nada que vem novo, ele tira nada, ele apenas é uma evolução. Então, sim. às vezes você entra, vamos dizer, um novo jeito de você trabalhar aquela área. E assim, no mundo da música, eu vejo que eu tenho um certo receio por não ter mais procuras de bandas. Por quê, mano? Porque a geração mesmo assim de Cavaleiros do Zodíacos, Dragon Ball, que cresceram ouvindo essas aberturas, esse pessoal não está indo, não está consumindo mais o evento em si. Que logicamente a nova geração vai consumir mais. E essa nova geração, ela não está não tá abraçando e tendo o mesmo respeito com os antigos como a nossa geração tinha.
Então, pô, a gente se parece, nunca assistimos Tokusatsu, assim, Jiraiya, Giban, mas há o respeito ainda no mundo anime, porque existe ainda stands e salas de Tokusatsu, próprio para Tokusatsu, e bandas que tem umas 3 músicas, 2 músicas ainda sobre Tokusatsu, assim, Jiraiya, Giban, que eu acabei de falar, tem o Black Kamen Rider, então que são o pessoal raiz. Porém, cara, você vê que tá fraco. Você sente mais uma fraqueza de pessoas que até de cosplay que vão para esses eventos com os Tokusatsu, né? O mais próximo de Tokusatsu que a gente vê no Ocidente hoje é o Power Ranger. Então, e o Power Ranger também não tá tão forte assim. Sim. E com essa geração, que naturalmente vai vindo uma evolução, eu sinto que vai abrir mais uma coluna onde o Tokusatsu vai chegar à morte. É meio foda falar isso. E essa parte do Dragon Ball, dos raiz, né? Dos anime raiz, eles vão voltar, eles vão entrar nessa salinha, vão ficar nessa salinha. E agora, os eventos, eles vão abraçar esses rappers de anime, que, pô, é mais barato, né? Você vai contratar um cara só, ou um DJ, 2, pra apertar um play com a abertura do Dragon Ball ali no CD. Sim. E, Mas então, mano, é porque, tipo assim, ó, primeiro ponto que você falou aí do Tokusatsu e tudo, tipo, eu não acho que seja de todo ruim, sabe? Eu acho que antes é válido que, por exemplo, essa época foi uma época maravilhosa, pelo menos pra mim, da questão dos Power Rangers, até do assistir a Ryuken, desses caras tudo assim. E foi bom, tá ligado? E foi, tipo assim, uma história que se encerrou num momento que ainda tinha coisa boa, tá ligado? Eu acho que antes eles encerrarem no melhor momento ali, do que se eles continuassem essa parada e estragassem toda aquela história, entendeu? Então pra mim isso aí tá beleza, tá ok, entendeu? A questão das aberturas, eu acho que o que ajuda muito as pessoas a não verem as aberturas é principalmente porque hoje em dia são poucos animes que você vê com a abertura da hora. Você vê animes aí com a abertura de uma certa banda chamada Snowkel, que pode sim. ser que alguém goste, mas pra mim eu acho uma banda ruim. Eu acho que as músicas não são boas, entendeu? Então, tipo assim, fica menos atraente. Por que eu vou escutar a mesma música ruim todo episódio que eu assisti? Não tem porquê, entendeu? Então, tipo assim, se eles conseguissem colocar aberturas melhores, ali talvez desse uma ajuda ao pessoal a querer assistir, entendeu? E outro ponto, acho que o rap de anime ele deu uma popularizada porque, tipo assim, geralmente, não é em todos os casos, tem algumas que não. As bandas que fazem as aberturas dos animes, elas cantam músicas que têm um pouco de sentido com o anime, mas não é direcionalmente, tipo assim, falando sobre um personagem ou sobre a história do anime, tá ligado? E já o rap de anime, ele pega personagem que o pessoal gosta e lança um rap contando a história deles, tá ligado? Acho que é por isso que dá uma. Tipo assim, eu gosto de Itachi. Eu escuto lá o rap do Itachi lá, tá ligado? E fala isso aqui, tal, 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 com uma batida, um bagulho mais agressivo que tem a ver com o personagem. Gostei, é isso aí que eu quero ouvir. Já a abertura, O, às vezes, não tem nada a ver com anime, entendeu? o Ah, time, recebemos aqui um gank do Yata. Então vamos ali ali no cosplay reunião ali, bora lá. beleza. Vamos lá. Alô, Yata. Alô? Alô, já estamos aqui na meio da gravação. Aqui, pessoal, esse aqui é o Yata. E já falamos um pouco aqui sobre um pouco da morte que pode acontecer, cara, das aberturas de anime, cara. Assim, o Monge estava comentando aqui agora há pouco sobre o rap de anime, que eles contam muito da história dos personagens. E isso abraça bastante o público dessa nova geração. E como aconteceu também, como estava acontecendo com o Tokusatsu, que está perdendo bastante força, eu sinto pelo menos isso, que era grande e agora nos grandes eventos eles têm apenas uma salinha. E eu sinto que com essa nova geração de rap de anime, também que os próprios streamings de anime eles estão cortando as aberturas, eu sinto, e quero a sua opinião nisso, que as aberturas vão começar sendo deixadas de lado, enquanto a força dessa nova geração com os rappers, contando histórias de personagens, podem crescer. O que você acha, time? Você acha que vai morrer mesmo?
Olha, morrer não. Mas sempre tem aquela época pra cada estilo, né? Então, Sim. assim, por exemplo, os tokusatsus. Teve uma época, né, até a década de 80 aqui no Brasil, a gente teve a segunda grande explosão de séries japonesas aqui, por exemplo. Passando em TV aberta, Changeman, Flashman, Maskman, né, Machine Man, Jaspion e tal. Né, sendo que década de 60 a gente já teve aqui de 50 para 60, né? National Kid, Ultraman e tal. Então, assim, tem épocas específicas que alguma coisa fica em alta e de repente ela some. Aí depois volta a ficar em alta, depois some de novo. Né? Mesma coisa se a gente for parar pra pensar que no começo da história da pandemia, a gente teve aí Kamen Rider na TV de novo. Né? Então, Changeman, Jaspion, Kamen Rider. E aí teve polêmica e agora, né, uma coisa curiosa é que se a gente for ver, o Brasil continua um pouco atrasado comparado lá fora, né? Então, assim, primeiro a coisa acontece lá fora, depois vem pra cá. E uma Verdade, das coisas que verdade. tá começando a estourar bastante é o pessoal que era pop e odiava rock começar a ouvir rock e querer transformar o pop em rock lá fora. E isso tá começando a vir pra cá também, né? É um Então, assim, é pouco uma coisa é bem um pouco da interessante. mistura. É, É, um- não, é- é- tipo, vamos isso dar que exemplo da Disney, né? A Disney isso. saiu do rock e foi pro pop, depois voltou pro rock, depois voltou pro pop, e agora as cantoras pop da Disney, né, as que estão indo dos 17 para 18 anos, as que têm 15, estão tudo botando guitarra e colocando letra mais pesada. É uma coisa engraçada até a gente ver isso. E nos animes Ah, tá a mesma coisa, teve época que também, tanto nos próprios animes começaram a colocar muito hip hop, começaram a colocar rap, começaram a colocar outros estilos, mas sempre acaba voltando pro rock. mas assim, você acha que nem assim, eu tava. A gente tem o irmão do monge, né? O pequeno, pequeno monge, o rap de anime, ele não acompanha o anime, a abertura de anime, ele pula. Então, quando os arigatões estiver tocando no evento e ele estiver lá, e a gente vai tocar a abertura do anime que ele está assistindo, ele não vai reconhecer. Então ele não vai sentir aquela mesma vibe que a Sim. gente quando toca Dragon Ball, Cavaleiros ou qualquer outro anime, aquela mesma sensação de que caralho, mano, tá tocando Dragon Ball só pelo primeiro riff. Então eu sinto que é, essa passagem de faixa para essa nova geração, provavelmente eles não vão sentir essa mesma emoção que nós sentimos ao lembrar do anime no primeiro riff. E sim que eles vão lembrar do anime com a batida do rap sobre algum personagem que eles gostam, entendeu? Então, acho que a busca que pode haver nos próximos eventos, espero que, sei lá, espero que não seja, espero que esteja errado, que pode haver uma procura maior de pessoas que agregam sobre o rap do anime e bandas que cantam, né, que tocam as aberturas sejam deixadas de lado por motivos de procura mesmo comercial, porque o público que está comprando é o público do próprio rap. Porque quando a gente assiste, quando a gente vê nos canais, né, os 7 minutos. Tem outro também, né, Monge? Taos. Então, eles chegam lá a 7 milhões de inscritos, 200 milhões de visualizações. Enquanto você busca qualquer anime, chega a ser muito, ter milhões, mas não chega a ser comparada, não dá pra se comparar, porque a procura é gigantesca, entendeu? Na E verdade, é aí pode que falar. entra uma coisa curiosa no mercado da música. Existe a época de cada tipo de procura, né? Tanto que assim, teve épocas que o rap tava em alta, teve época que tava muito em baixa. Aí dois voltou aí a ter, na época que o Naruto ainda tava tendo episódios novos, na época que o Bleach ainda tinha episódios novos, tal. Aí depois o rap sumiu de novo por um tempo bem legal ali, e depois é que veio o trap. Aí agora voltou a ter o rap também junto com o trap. Só que o que tá substituindo o trap lá fora, né, é justamente o rock. Essa é uma coisa engraçada, né? O pop mesmo, aquele eletrônicozinho, a gente não vê mais tanto quanto antes, né? Então assim, o pessoal tá se dividindo entre o rock e o trap. Essa é uma coisa engraçada até, se a gente for parar pra analisar, porque Trap assim, nunca vai morrer. Trap na nunca vai morrer. verdade, na verdade, trap morre se alguém cortar pela raiz a coisa.
Você não fala aí do trap não, fio. Não fala do trap não, entendeu? Você quer falar dos bagulhos, você fala, mas não vai falar do trap não, entendeu? Então, depende do trap. Você tá falando do Astolfo? Essa é a. Foi trocadilho, mas até aí. Mas assim, Até trap também é quando é frango, porra. Você sabe o que é um frango, monge? Sei. Então, isso é trap. então. Mas na tradução geral da situação, todos os estilos têm suas altas e baixas, mas nenhum exatamente morre enquanto ainda tiverem artistas tocando esses estilos. Né? O problema é ter algo novo. Né? Vou dar um exemplo aqui meio besta, assim. Por exemplo, Dragon Ball, a gente tem ali o tempo todo, eles tentaram fazer, tipo, musiquinhas pop, musiquinhas fofinhas, e não chamaram atenção, quase ninguém conhece. Agora, quando é rock, o pessoal ouve, né, Dragon Ball. Música eletrônica de Dragon Ball, quase ninguém conhece, mas rock todo mundo conhece todas. Mesma coisa Cavaleiro do Zodíaco. Então, às vezes, também depende de qual é o tipo de público que aquele anime quer e qual é o tipo de público que aquela abertura serve. Mas veja, time, assim, como arigatões, assim, um exemplo. Sim, Você não vê que nós, assim, a gente apenas tem Tokusatsu e Dragon Ball no medley, né, dos Arigas, sim, apenas por respeito à história do rolê e não pelo público em si, porque você vê mesmo, um dos maiores shows que nós fizemos foi sim. no UPBC, onde a gente só tocou o medley no final e o show tava sensacional com músicas da atualidade, que a gente tava no meme rock ali, né, Sim. pesado. E você vê que a agitação. Porque houve a maior agitação no nosso show. O pessoal foi lá pro nosso show. Porque era o público que se identifica mais. Então, por que o público se identifica? Porque é a molecada que tá vendo lá. Quem consome Dragon Ball, quem consome Tokusatsu, a maioria deles não tem mais tempo pra ir pro evento. A maioria, o grosso. Sim que tem pessoas que vão. Não é não vou negar. Mas assim, de você comparar de 20 anos atrás pra agora, vamos lá, dá 10% e 90% são pessoas que gostam são os usuários de TikTok, né? Que são jovens de hoje. Então é tanto que, pô, se a gente for colocar, a gente tem que colocar na set o Maneskin, colocar o Good For You. Por quê? Porque o público que vai entrar nesse show não é o público que tá assistindo o anime, a abertura de anime, quer dizer. Eles assistem, eles são muito engajados no anime, eles entendem bastante do anime. Porém, a parte musical delas, que pra mim é o selo, eles pulam. Pra mim, uma das maiores sensações que há no multimídia é você vê, pô, a DC, coisa que o Natal fala muito, que é assim, né, pô, DC e Marvel, você não tem a música própria, assim, uma abertura do Super-Homem, uma abertura exata, mas quando você tem uma temporada de anime, cara, você sabe, essa música é da temporada X Sim. Isso deixa marcante. Então, eu acho que o anime, ele não pode perder essa essência de abertura. Porém, a natureza da própria sociedade está matando. Porque é o imediatismo, né? Hoje todo mundo quer fazer bagulho rápido. O jovem de hoje não consegue fazer. Colocar um anime, sentar e assistir. Não, ele tem que assistir, acelerar, botar 2 vezes e ainda fazer alguma coisa a mais, né? Colocar outra coisa pra fazer. Então ele tem que fazer 3 coisas ao mesmo tempo e não presta atenção em nada. Enquanto a gente, na nossa época, de TV Globinho até, parava, assistia aquele episódio repetido umas 1000 vezes, cantava a música, a abertura umas 30 vezes, entendeu? E eu já cheguei, cara, na época que a gente não tinha internet nem nada, a gravar no gravador de celular, na TV, chegar do lado da TV, esperar o exato momento da abertura do Dragon Ball pra gravar, pra ficar ouvindo de tarde, quando acabava o bagulho. Por quê, mano? Porque o amor no anime ali, da música do anime, fazia parte do rolê todo. Entendeu, cara? Isso e essa força que fez o crescimento da sociedade, do grupo de otakus ali, fez com que as bandas crescessem, fez com que uma geração curtisse muitas aberturas e já passou o tempo. Eu sinto que já passou o tempo. Espero que eu esteja muito errado. Por favor. Eu estou Aí, errado, né, nessa análise? sim. Me conte. Vamos explicar o porquê isso estaria errado. E eu já vou jogar aqui, assim,
merda no ventilador mesmo em cima do Rick Bonadil por causa disso. Boa, é assim mesmo. Ó, A gente quer polêmica, quer polêmica. Você porque lembra o que que esse acontece? não é. Você lembra que esse não é o Satanás, tá, time? Só pra. Exatamente. Não, o Satanás é um cara legal, o Rick Bonadil é o inferno. O negócio é feio. Nem o Mas Tênis do assim, Diabo. vamos explicar. Qual foi o começo da carreira do cara, né? Dando um resumo dele, no caso, para entender qual é o contexto dele na história. Ele, né, ele lançou os Mamonas Assassinas. Beleza. Tipo, se não me engano, acho que era o filho dele, fazia parte do Baba Cósmica, uma coisa assim. E aí os caras conheceram os Mamonas e falou: "Pô, meu, vou apresentar vocês pro meu pai. Ele é produtor musical, tal, tá começando agora, mas ele é bom." Beleza. Aí ele, tipo, primeiro ele não deu muita bola, assim, mas depois ele foi prestar atenção. Aí os Mamonas chamaram a atenção dele, assim, musicalmente falando, porque eles eram irreverentes, tal, aquela coisa. Então ele falou: "Ah, dá pra trabalhar com esses caras, vamos tentar." Aí ele ganhou o apelido de Kreuzebeck, aquela porra toda, lançou os Mamonas, eles estouraram e depois eles explodiram na Serra da Mantiqueira, mas isso é outra história. O que acontece? Nesse negócio, a partir daí, toda a banda que ia pro Midas Studio, que era o estúdio do Rick Bonadil, se ele falava, essa banda tem chance, ele já chegava e contratava. As outras bandas pagavam pra ele e nem todas estouravam, mas todas as que ele escolhia, estouravam. Né? E aí o que acontece? Ele acabou ficando no genérico. Quando você fica no genérico e não muda, você usa sempre a mesma receita, chega uma hora que a panela não vai estar mais dando o mesmo sabor, porque já foi todo o ferro, ficou o alumínio só, e aí aquilo lá vai enfraquecer. Né? Então, assim, o grande erro dele, e ele reclama que o rock tá morrendo, mas ele não fez nada pro rock se manter. Né? Ele só fez aquele mais do mesmo para poder só ganhar o dinheiro que ele sabia que ia ganhar. Se a gente for parar pra analisar, o Condzilla, né, é a mesma coisa. Ele conseguiu aproveitar do funk para poder ganhar bastante dinheiro, bastante visualização. Só que ele perdeu força por um tempo, depois cresceu de novo, depois voltou a perder força. Então, assim, é questão de época e de saber o que chamar a atenção. Né? Aí, voltando pro anime, por que já joguei isso aí? Os produtores musicais do Japão, né, eles vão lá e, tipo, tem as bandas que vão pra anime e tem as bandas que não vão tocar em anime. Eles decidem dessa forma. Às vezes eles falam, pô, essa banda aqui tem uma energia legal pra anime e, tipo, eles são independentes. Ah, vamos colocar aqui pra ver se eles estouram. E foi assim que Haruka Kanata fez com que a Zenkufu Generation crescesse. Aí eles tiveram uma abertura de mais 2, 3 animes. E aí depois disso a banda, né, tipo, virou a banda de anime com músicas que não são de anime. Literalmente Sim. isso. Verdade, Então, isso assim, concordo. aí o que acontece? Na época de Bleach, né, que foi quando o Naruto já tava lá pela sua terceira ou quarta temporada, se não me engano, foi a época do rap, no meio do anime, mas nas aberturas. Então começaram a colocar muito rap, muito hip hop, muito eletrônico, deixou de ter tanto rock quanto antes. E aí, de repente, começaram a misturar o rock com o rap e voltou a ser só rock. Então, assim, é como eu falei, é montanha-russa. Vai ter época de rock, época do eletrônico, época do rap, época do rock, época do eletrônico. Então, Fala, é meio... fala isso pro Link Park. Não, mas Linkin Mesma Park... época ali também, né? Ó, Mesma por época ali, exemplo, mais ou menos. não adiantaria falar de Linkin Park pra mim, por exemplo, porque é a banda que eu mais odeio. Eu não entendo, Yata. Não, mas eu tô falando assim, eles são os caras que. Eu acho que não tem que ter esse Sim. bagulho que você falou assim, tipo, de tem época que tá em alta, tem época que não tá e tal. Só que eu acho que o foco inicial era porque nas aberturas a gente vê em muitos animes presente as duas. Tipo, teve acho que se eu não me engano foi a primeira abertura de Bleach, foi Asterisk do Orange lá, que é uma música que tem um rapzinho e rock ali tudo envolvido, tipo um pop rock Sim. ali. É que tem Tá aquela ligado? diferença deles, né? No caso do Asterisk, né? A música e tal lá, tem uma grande diferença deles pra Linkin Park, porque o Linkin Park ele foi mais pro rock industrial ali, que Sim, justamente tinha dois vocalistas, um exclusivo pro rock e outro exclusivo pro rap, certo. né? Aí o que acontece? No caso da Asterisk, todos ali cantavam o hip hop e o rap, né? E aí um ou outro se arriscavam a fazer a parte de rock. Se a gente for parar pra pensar no Flow, por exemplo, né? Aquela que toca Naruto, a gente ouve Go. Ou então, qual que era a música do Bleach deles? Era Sign. Sim, Então, Sim, assim, Sign. tipo, é outro exemplo. O Flow, eles são aquela, tipo, parece, mas não é rap, a parte que eles vão cantar. Por quê? Não, Porque tem mas, bastante rima, mas, né? assim, Então, mas assim, a questão, assim, time, que eu falo, será que o público, ele não ouve a abertura pela qualidade da abertura ou porque eles não querem mesmo ver?
Ó, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos de gente que assiste anime. Tem as pessoas que assistem o anime só pelo anime, então vão pular com certeza as aberturas, mas acabam conhecendo eventualmente em algum lugar as músicas porque alguém vai mostrar. Aí a pessoa fala, pô, mas eu assisto esse anime, mas nunca vi a abertura. Lógico, pula, né? E tem a Eu outra conheço pessoa várias que pessoas. gosta de conhecer a abertura, mas assim, só ouve nas 2 primeiras vezes, depois começa a pular direto para o começo do anime. Eu Em também, todos os também episódios a partir conheço. do terceiro. Mas pelo menos essa pessoa ouviu a música. Exato, mano. Sim. E É esse que seria pra mais um mim, exemplo. é que pra mim, mano, tipo assim, eu acho que a abertura e a finalização, elas são um complemento do anime em si. Então, tipo assim, Porra, Exato. pra mim, eu não, é como se eu tivesse pulado metade do episódio. Tipo, eu tenho que ver a abertura, ver a parada toda até o encerramento, até parar de subir as letrinhas e acabar o vídeo. Aí pra mim Exato. eu vi o bagulho, eu, entendeu? mas Uhum. exatamente isso. Pra mim é exatamente a mesma coisa. A essência do episódio, a essência de qualquer anime é de ponta a ponta. Desde o primeiro riff, ou o anime em si, depois o final. É tanto que eu antigamente usava aqui com os piratas aquele termo, porra, maior sensação de encerramento de anime. Por que uma sensação de encerramento? Porque você sentia aquilo quando você assistia a porra do encerramento. Hoje em dia você vai falar, comentei até com, pô, o Zubu aqui dos piratas. Ele Ah, chegou Zubu. lá, eu cheguei e falei pra ele, porra, mano, você viu a abertura? Ele falou, não, não vejo a abertura. Como assim você não vê a abertura, cara? Você tá vendo o anime errado, cara. Não é assim que se vê anime, não, porra. É, e o Qual que é a pior é idade que o dele? Zubu, isso é uma prova que não é uma parada de agora, porque o Zubu já assiste anime há muito tempo. Então, Mas tipo qual assim, é a idade dele? tem 25. 25 a 26, alguma coisa assim. Por aí, É a faixa dos que acho. pulam a abertura sempre. Eu tenho 24, caralho, não pulo? Então, Aí mas é por pro. números, a Você é um maioria monge, né? pula. Sim, O sim. próprio É. Enzo pula. E o Enzo é músico, ele gosta das músicas de abertura, ele pula quando ele vai assistir. Porque ele quer velocidade pra ver toda a série. Aí quando ele termina, aí é que vem a curiosidade das músicas que ele deixou passar. Aí é No caso dele é interessante. esse exemplo. Aí, não, mas Tem aí jovem também, que porque não ele é vai nem músico. conhecer a música. Exato. Então, mas aqui, eu acho que a minha questão aqui é exatamente isso aqui. Eu acho que chegamos num ponto que é as pessoas elas estão parando de consumir e vai fazer com que as aberturas sejam extintas. Como vai chegar um ponto que a Netflix vai falar assim, ó, Jesus Cristo e foda-se, só 2 segundos só com o título, sem música nenhuma, e a gente vai querer, vai chegar a ponto de trilha sonora, ou eu tô brisando e assim, mano, vai sempre existir, e o mercado da música de abertura e encerramento não vai parar nunca mais. Eu Porque acho tem que vai público. sempre existir, mano. Eu acho que vai sempre existir, só que o que pode ser que aconteça no futuro é que como falar, as plataformas elas comecem a popularizar aquele bagulho de você clicar em um lugar e pular pra abertura. E aí quem gosta de assistir a abertura assiste, quem não gosta pula. Eu acho É que bem vai virar assim. uma parada assim, entendeu? Porque Então, é o mais prático. E se você tirar, vai ter muita gente que pensa que nem a gente que gosta e vai ficar bravo com isso. E se você deixar, o pessoal vai continuar pulando, entendeu? Então, tipo, mais compensa você dar uma opção pra quem não gosta do que tirar e perder o pessoal que gosta, entendeu? Mas eu vejo grana nisso, cara. Eu acho que assim, se fosse pra você custear e colocar a música nele, cara, você vai gastar pela música. Porém, você pode apenas colocar o título e começa aquela porra toda, entendeu? Vamos ver, eu espero muito que eu esteja Mas, errado, cara. mas aí também, mano, entra uma outra parada que também envolve grana, porque pensa assim, os caras que eles trabalham com músicos, eles fazem dinheiro dessa forma. Então eles precisam que a banda que eles estão ali agenciando story, venda camiseta, venda CD, faça show e a porra toda. E os animes são um grande passaporte das bandas japonesas serem conhecidas aqui no Brasil e no resto do mundo, entendeu? Porque assim, se não fosse pelos animes, eu jamais ia atrás de música japonesa. Então, tipo assim, os animes eles me abriram a porta para as bandas que tocam abertura e encerramento de anime, e com isso eu fui começando a consumir o resto da gama toda ali, entendeu? Então, tipo assim, eles também perderam muita grana com isso. Então, muito possível que eles não cortariam, porque ia estar perdendo muita grana nesse ponto, entendeu? Faz sentido. Faz agora vem bastante a sentido, parte sim. conhecendo o mercado no Japão e o mercado internacional. Que são 2 mercados bem diferentes se a gente for parar para analisar, né? No Sim. Japão, qual que é o interesse deles? Além do dinheiro, Sushi, é justamente peixe. enraizar aquilo na cabeça da Peixe. pessoa.
Então, vamos jogar as informações do Japão, como funciona lá o mercado. Primeiro ponto, né? Os caras fazem um evento, né, para o público ir pessoalmente, ou então online mesmo antes da pandemia. Eles já tinham tanto online quanto presenciais. O que eram esses eventos? A banda tocava, divulgava a banda e o anime no telão do fundo. Aí falava, ó, esse anime vai lançar. Então, tinha que empolgar com a música antes de soltarem a sinopse na internet pro pessoal conhecer. Aí, depois de uma semana do anime ser lançado, ou no mesmo dia, era lançado o single pro pessoal comprar a abertura e encerramento. Então, você já vende a música antes de vender o anime no Japão. Tanto que a música vende mais do que o anime, a maioria das vezes. Mesma coisa, Tokusatsu, Super Sentai, filmes e tal. Trilha sonora rende muito mais às vezes do que o próprio filme. São poucas as vezes que realmente o filme estoura e a música não. Né? Dando um exemplo aí, teve o filme lá da vampirinha lá, que todo mundo tava colocando, fazendo pornô dela, qual que é o nome? A Nezuko era do... Esqueci o nome do anime de vampiro lá. Bom, tem o Tangerina lá. Diabolic Lovers, não é não? Não. Que o protagonista era o Tangerino lá, o... Caralho, Nossa, sumiu o nome aqui. Era... Ah, Kimetsu no Yaiba, lembrei. Ah, tá, nossa. Caralho, tava assistindo esses dias, essa porra. Ó, tá vendo? Pela falta de assistir a música, basicamente deve ter perdido aí o nome. Né, que o título geralmente vem quando você tá na segunda ou terceira frase da música da versão TV Size. Né, se a gente for parar pra analisar, é assim: começa, canta uma ou duas frases, aí vai começar um solinho esquisito de guitarra, né, e antes de chegar a primeira parte cantada, aí já mostra o título. Aí começa a musiquinha, vai pro refrão, terminou o refrão, aí começa o anime. Isso é uma TV Size feita normalmente. Então a gente tem de 1 minuto a 1 minuto e meio de abertura. Às vezes a abertura já tem uma porrada de spoiler da temporada. É mó da hora. Aí beleza. Muitas vezes. A maioria, né? Gintama que o diga. E Jojo também, né? Porque já mostraram a morte do César antes de começar a temporada. Mas até aí faz parte. Então... Mas a situação é aquela lá. Eles vendem cada produto do anime separadamente, porque tem público específico para cada um dos tipos de, né, materiais. Tem o público que só vai conhecer a música e nunca vai assistir o anime. Aí vão acabar comprando todos os DVDs da série porque amaram as músicas, nem sabem se o anime é bom ou não, né? Aí tem aquela galera que vai comprar até os CDs, mas nunca vai nem tirar do lacre, né? E aí, se deixou de ser fã do anime, aí vende o CD baratinho, e aí você encontra nas lojas de usados, às vezes lacrado, né? O melhor exemplo, vamos falar aí de videogame, vai, né? Pokémon. Quando lançou aquele... como que era? Tem o do Pikachu e do Eevee, né? Era o Pokémon Let's Go. Seria, tipo, o remake da primeira... Né, os primeiros jogos. Que era o Red, Blue e Yellow. Só colocaram remake como Yellow. Então você tinha ou o Pikachu ou o Eevee, dependendo do qual dos dois você comprava. E vinha aquela opção de você comprar com a Pokébola, que é um controle. Aí, quem compra esse controle da Pokébola, geralmente é porque ele vem com um Pokémon ali que você, resetando, não vai ter ele de novo. Que é o Mew. Beleza, então o que acontece? O pessoal compra aquele jogo com a Pokébola, joga um pouco, taca o Mew pra dentro do seu save, e depois vende a Pokébola só de controle sem o Mew dentro. No Japão, não. Eu comprei de loja de usado 2 dias depois do lançamento, direto de uma loja de usados do Japão, né? Um amigo meu foi lá pessoalmente e achou, comprou e me mandou. Tava com o Mew dentro, ainda tava lacrado aquilo, e na loja de usados. Então, assim, o mais importante do item, o cara nem pegou. Ele simplesmente queria ter pra poder falar, tirar uma foto, depois mandar de volta e ir embora. Ou seja, por isso que ficou pela metade do preço pra mim. Ao invés de eu pagar R$700 que o pessoal tava vendendo no Brasil, comprei por R$130 mais o frete de 20. Então, é aquela coisa, tipo, tem gente que vai comprar e não vai usar, e depois revende. Né? Aí entra aquela coisa, né, tipo, o mercado paralelo, né, os usados. Então, assim, o que acontece? A gente vê que vai ter gente que vai consumir só a música, vai ter gente que vai consumir só o anime, vai ter pessoas que vão querer consumir tudo, tanto música quanto anime, vai ter as pessoas que vão comprar itens de cosplay. Então, assim, são mercados variados pro mesmo produto. Mas aí eu te pergunto, meu cariata, Diga. tirando a parte de que tem a fase do rap, tem a fase do rock e tudo, por que o cara, ele vai lá no anime e tal,
tem uma abertura. E digamos que eu falei, né? Tem um grande problema que algumas aberturas da atualidade elas são meio ruins, né? São meio fracas e não ajudam a pessoa a querer ouvir a música, mas beleza. Sim. Digamos assim, você pega uma música aí de abertura, que a abertura é top. Você olha lá, a música é boa, tudo não sei o que, e o cara pula isso, certo? Ele pula a abertura. E depois ele vai no YouTube e atrás de um rap de anime. Tipo assim, ele não queria ouvir a música do bagulho, mas ele queria uma música, como fala, de determinado personagem. Sim. Tipo, Aí é complicado. Não, assim, ó, vamos jogar aqui algumas informações bizarras. A maioria das músicas de anime do final da década de 90 começo de 2000, né? Elas começaram assim, a colocar músicas que não foram feitas exclusivamente pro anime pra lançar como abertura e encerramento. Né? Dando de novo o exemplo da Haruka Kanata do Aizen Kung Fu Generation, foi a segunda abertura de Naruto, acho que foi em 2002, 2003, não lembro o ano exato. A situação foi a seguinte: antes, você criava a música de abertura do anime, de encerramento do anime, pro anime exclusivamente. Né? Então, assim, você tinha a abertura de Pokémon, toda hora falava o nome de algum Pokémon, falava a história do anime ou daquela temporada na letra. Né? sim. Então, assim, a música era feita exclusivamente para aquele anime, ela tinha a alma do anime. Então, isso ficava. Tanto que, assim, você vê, música de Dragon Ball, sempre fala no meio da letra Dragon Ball Z, Doragon Power. Quer dizer, sempre tem a ênfase do anime ali na letra. Aí, chegou de 2000 pra frente, começou a ter, tipo, músicas aleatoriamente compradas de alguma banda que já estava sendo lançada, só pra divulgar a banda. E aí perdeu um pouco a essência a música feita exclusiva para aquilo. Então, assim, antes a gente Verdade. tinha Ichiro Mizuki, Kageyama, que eram conhecidos como os reis, rei e príncipe, respectivamente, das anime songs. Então, o que acontece? Eles, literalmente, eles pararam de fazer, né, música comum e só passaram a lançar apenas música exclusivamente de anime. Então, você ouve a voz dos caras, é característica de anime. Você, tipo, não vai imaginar que o cara um dia fez cover de Rolling Stones, por exemplo, em versão metal. Né? E sim, o Kageyama, ele fez parte de uma banda de heavy metal na década de 70. Aí, por causa disso, que ele foi chamado pra fazer as de anime e deu super certo pra ele. Até hoje tá vivendo disso. O que que aconteceu ali, né, no Japão, nesse ponto? Até a década de 90, você tinha aberturas e encerramentos exclusivos, né, feitos exclusivamente para história do anime. 2000 até 2010, 12, você tinha uma mistura, uma mescla ainda, mas ainda tinha bastante coisa feita exclusiva para anime. Aí, chegou um ponto em que, tipo, a cada, sei lá, 300 animes, dois ou três ali é que talvez tivessem alguma música exclusiva, assim, que realmente tivesse o nome do anime no meio da letra e tal. A maioria era só lançamento de alguma banda da gravadora que tem parceria com a empresa, seja ela Toei ou não. Né? Porque a Toei Animation é uma das maiores, mas não é a única. Né? A gente tem estúdios menores tal, incluindo aquele lá que teve atentado lá, que o cara saiu matando todo mundo porque o anime não terminou como ele queria. Mas isso é outra história. Mas assim, a gente vê que, por exemplo, Jojo continua tendo essa essência. Por quê? Eles contratam a banda pra fazer uma música exclusiva pro anime. Mesmo que a banda não seja uma banda de anime. Né? Gintama, algumas temporadas sim, outras não. E por aí vai. Então assim, a gente ainda tem um pouco dessa essência. Tokusatsu e Sentais, eles se mantêm ainda bastante. O povo ainda assiste às aberturas. Nem sempre os encerramentos, mas a maioria das vezes a abertura. Mesmo quando é jovem. Eu já vi garotos aí de 12, 13 anos que estão começando a ver agora os Super Sentais, ao invés de ver Power Rangers. E eles estão adorando ver a abertura, como era a gente na década de 90. Então qual que é o grande detalhe? Não importa se a música é boa ou ruim, mas se ela tem a essência do anime, ela passa a vibe do anime, tem maior chance da pessoa assistir querendo assistir. Mesmo assim, ainda sempre vai ter as pessoas que vão pular, porque é o costume do streaming. Tipo, mesmo que você tenha uma abertura de 10 segundos que não é nenhuma música, é só uma abertura animada, vai ser sempre a mesma coisa, então você sempre vai clicar no pular abertura no Netflix, no Globoplay. Né? Então esse aí é um dos males que veio com a tecnologia, de certa forma. Né? É bom porque você pode pular diretamente para a parte que vai começar a história, e é ruim porque você pode acabar perdendo uma abertura bonita. Pô, interessante pra caralho. Gostei pra caralho desse papo. Yata agregou pra caralho. Tem algum ponto final aí pra repassar sobre as suas ideias?
É aquela coisa, né? Tipo, basicamente o Japão nunca vai parar com as aberturas e encerramentos. O grande detalhe é qual vai ser o público-alvo. Geralmente o mercado do Japão eles contam só o Japão mesmo. Eles não pensam se lá fora vai dar certo. Eles pensam Se no foda, Japão. né? Tá, Tipo, se tá deu ligado. certo no Japão, o resto que se foda, a gente já tem o meu dinheiro. Eles Não, sempre pensam em 1000%. Até porque se eles pensassem no Brasil, a abertura do One Piece ia virar um funk, tá ligado? realmente. Se eles forem pensar, tipo, direto no Brasil pra abertura e encerramento, certeza que nos animes da década de 80 pra 90 iam colocar até Neuzinha Brizola pra colocar encerramento. Não ia dar Não certo. sei quem é, mas deve ser. Não, ela tentou criar uma gíria em 89 com uma música que passou até no Fantástico e que não pegou. Virou piada. Que ela queria lançar o Mintura, que é a mentira, só que né, usada como gíria, Mintura. E no É, final só cara. virou piada. Todo mundo zoou ela até ela morrer e o pai dela continuou político. Brizola, só pra ter uma Pô, ideia. que triste. E tu, monge, tem considerações finais aí sobre o seu argumento? Então, minhas considerações finais é que os animes têm que ter aberturas melhores. E esquece Nokel. Ou os Não, que é caras têm que. terrível. É, não, e não dá. E que eu acho que o rap de anime ele não é uma ameaça às aberturas de anime, mas eu acho que é mais uma coisa pra somar na nossa cultura. Eu, particularmente, não gosto de rap de anime, mas tudo que vem pra somar na nossa cultura, a gente tem que abrir os braços aí e dar uma atenção. Perfeito. Porque é exatamente, porque você vai manter a cultura sempre viva, né? Sempre alguém Isso. assistindo, não importa. Mas aí. Pô, agregou pra caralho, mano. Aqui foi um papo gostoso, foi um pouco tempo. É, caso você que tá ouvindo aqui queira deixar sua opinião, por favor, deixe sua opinião se você gosta de rap de anime, se você acha mesmo que as aberturas vão acabar. Tem aqui no post do Facebook, vai ter lá vai ter um post sobre isso. Deixe seu comentário lá. Quero saber da sua opinião, que é Piratas Underline Entretenimento, nosso Instagram que é Piratas Underline Oficial, Twitter de mesmo nome, e a nossa loja que é piratasstore.com.br. E deixe seus contatos também, né? Banda Ligatões. Sim. Siga-nos lá, Ó, né? podem procurar tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook pela banda Arigatões. A primeira e até o momento única banda de meme rock do mundo. Das Reconhecida galáxias. inclusive pelo próprio Vitas lá direto da Rússia. Né? Então a gente não é Exatamente. pouca merda não. Tem que E respeitar a passada. exatamente. E aquela coisa, né? Também vocês podem procurar pelos meus vídeos de gameplays também no Twitch e no Instagram como Henrique Poeta. Henrique com a letra K, né? E se vocês forem procurar no YouTube é Yatalog, Yattatlog. Que de vez em quando eu faço algumas lives bizarras entrevistando a galera, né? Geralmente artistas no geral, né? E de vez em quando fazendo música, falando de filmes, de jogos, etc. Henrique Isso é o aí. poeteiro. O poeteiro. É quase isso, né? Eita! Muito bom, muito bom. Maravilha. Tamo junto. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima. É lá. Valeu. Piratas.